Olá, sabe aquele momento em que a gente passa a língua e sente um caroço estranho na boca? E aí vem a pergunta: o que será que é isso? Bom, aqui a gente vai mergulhar nesse universo para entender as duas principais possibilidades por trás disso: os cistos e os tumores. Vamos descobrir o que são, quais os mais comuns e, claro, como a gente lida com eles. Pois essa é uma situação que, para muita gente, dá aquele friozinho na barriga, né? Mas a boa notícia é que, na grande maioria das vezes, a resposta para essa pergunta se encaixa em algumas categorias bem conhecidas pela ciência. Então, vamos explorar quais são elas. Então, para começar, o que é exatamente um cisto? Pensa assim, é basicamente uma cavidade, sabe? Revestida por uma camada bem fininha de células, que a gente chama de epitélio. É como se fosse uma pequena bolsinha cheia de líquido. A melhor analogia, talvez, seja a de um balãozinho microscópico que se forma ali, dentro dos tecidos do corpo. E olha, para quem é dentista ou cirurgião, identificar essas lesões não é um jogo de adivinhação, não. Existe uma espécie de mapa que eles usam para classificar o que encontram, e é justamente nesse mapa que a gente vai dar uma olhada agora. Basicamente, os cistos são divididos em três grandes famílias, tudo dependendo da origem deles. Primeiro, os odontogênicos. Esses nascem dos tecidos que formam os nossos dentes. Depois, os inflamatórios, que são, na verdade, uma resposta do corpo a alguma infecção. E por último, os não odontogênicos, que se formam a partir de umas sobrinhas de tecido que ficaram para trás desde a nossa fase de desenvolvimento lá no útero. E esse gráfico aqui conta uma história bem clara, né? Dá para ver que os cistos, que têm a ver com o desenvolvimento dos dentes, os odontogênicos, são disparado os mais comuns. É por isso que o nosso foco vai ser neles. O ponto principal aqui é o seguinte: nem todo caroço é a mesma coisa. A origem dele importa e muito para saber o que fazer a seguir. Agora, dentro desse grupo gigante dos odontogênicos, tem três tipos que são, digamos, os suspeitos de sempre. Eles aparecem com muito mais frequência. Então, vamos conhecer de perto esses que são os personagens principais da nossa história. E o primeiro da lista, o grande campeão em frequência, é o cisto periapical. O nome parece meio técnico, eu sei, mas a origem dele está ligada a um problema dental que, olha, todo mundo já ouviu falar. 60%. É muita coisa, né? Esse número mostra o quanto ele é dominante. Mas como ele se forma? Basicamente, ele aparece lá na pontinha da raiz de um dente que morreu, que perdeu a vitalidade. E isso geralmente acontece por causa de uma cárie muito profunda ou alguma pancada, um trauma. Ele é a consequência silenciosa de uma inflamação que ficou ali, sem tratamento. Certo, agora vamos para o nosso segundo suspeito mais comum, o cisto dentígero. Esse aqui tem tudo a ver com aqueles dentes que não conseguiram nascer direito, sabe? Pensa no clássico dente do siso ou nos caninos que ficam lá, presos, no osso. E uma das características mais marcantes dele é que ele cresce de forma bem silenciosa, ao redor da coroa daquele dente que está incluso. Como ele não costuma doer, muitas vezes o diagnóstico vem por acaso, num raio-x de rotina. Mas a parte boa é que depois de removido, é bem raro ele voltar. Agora, vamos conhecer o terceiro da nossa lista. E esse aqui, olha, a reputação dele é bem diferente. O ceratocisto odontogênico é conhecido por ser, digamos, mais agressivo e bem mais desafiador. E aqui está o pulo do gato. Apesar de ter cisto no nome, a Organização Mundial da Saúde, na verdade, classifica ele como uma neoplasia benigna, ou seja, um tumor. Aí fica a pergunta, por quê? O que ele tem de tão diferente? A resposta está toda no comportamento dele. Ele age de um jeito mais invasivo e, principalmente, tem uma capacidade muito maior de voltar depois do tratamento. É importante entender, benigno aqui significa que ele não se espalha pelo corpo, como o câncer. Mas a palavra tumor se refere a esse crescimento mais teimoso, mais persistente. E para entender o tamanho do desafio, é só comparar. A chance de um ceratocisto voltar é alta, já a de um cisto dentígero é bem incomum. Esse contraste é gritante e é por isso, por causa dessa alta taxa de recorrência, que o tratamento e o acompanhamento precisam ser muito mais rigorosos. A lição aqui é clara: o nome às vezes pode enganar. É o comportamento da lesão que manda no jogo. E já que a gente está falando desse comportamento mais agressivo, isso puxa uma pergunta importante, né? Qual é a linha que separa um cisto de um tumor? Para esclarecer isso de vez, vamos comparar os cistos com o tipo super comum de tumor benigno da boca.
Apresento a vocês o fibroma de irritação. Ele é o campeão, o tumor mais comum que aparece na boca. Mas, atenção, ele não é um cisto, ele não é uma bolsinha de líquido. Ele é um crescimento de tecido fibroso, tipo uma calosidade, uma cicatriz interna. E a causa? Geralmente é um trauma repetitivo, como o hábito de ficar mordiscando a bochecha. Então vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. A origem do cisto dentígero, lá no tecido que forma os dentes. Ao do fibroma, é uma reação a uma irritação a um trauma. Ou seja, as causas são completamente diferentes. E por isso, claro, o jeito que eles se comportam e a chance de voltarem também não tem nada a ver um com o outro. Beleza, já entendemos o que são essas lesões, quem são os principais suspeitos. A pergunta agora é: e aí, como se trata isso? Existem basicamente duas grandes filosofias, dois caminhos principais de tratamento cirúrgico. De um lado, a gente tem a enucleação, nome técnico para remoção completa. Tira tudo de uma vez só. Do outro lado, a marsupialização. Essa é uma técnica mais conservadora em que o cirurgião cria uma espécie de janela no cisto. O objetivo? Fazer ele diminuir de tamanho com o tempo. E a escolha entre um e outro vai depender do tamanho da lesão e principalmente do risco de machucar estruturas importantes que estão ali por perto, como nervos ou dentes. E aqui a gente consegue ver a beleza dessa abordagem em fases. Olha só essa sequência de imagens. Ela mostra direitinho como, com a marsupialização, a pressão lá dentro do cisto diminui e o nosso corpo, inteligentíssimo, começa a preencher aquele espaço com osso novo. Em 10 meses, olha o tanto que a lesão diminuiu. Isso torna uma possível cirurgia final muito, mas muito mais segura e simples. É o próprio corpo fazendo o trabalho de cura. E essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia da cirurgia moderna. O objetivo não é só tirar o que está ali causando o problema, é fazer isso do jeito mais inteligente e menos invasivo que existe, sempre pensando em preservar o que é importante: os nervos, os dentes, tudo que está em volta. É restaurar a saúde, não só remover a doença. E para fechar, fica essa reflexão. Parar para pensar que essas batalhas complexas, esses processos de cura podem estar acontecendo agora mesmo de forma silenciosa dentro do nosso corpo, isso muda um pouco a nossa perspectiva, não muda? É um lembrete fascinante da incrível complexidade e principalmente da resiliência do corpo humano.